Olá para você que está me vendo, eu sou Gambit Cavalcante e hoje a gente vai falar sobre o absurdo que é ser uma pessoa LGBT. Essa semana eu tive conversando com um amigo meu sobre o caso Daniela Pérez e, óbvio, não demorou muito para a gente falar sobre o depoimento que ele deu para uma repórter quando ele foi acusado de uma pretensa homossexualidade. É claro que hoje, quase 30 anos depois do Guilherme de Pádua ter dado aquela entrevista, a gente tem uma tendência a concordar muito mais com o discurso de Glória Pérez, que fala o quão absurdo é ele se sentir bem na pele de um assassino, né? Ele vestir a roupa do assassino, mas se sentir indignado porque está sendo comparado, está sendo atribuída a ele uma certa homossexualidade, né? Ela completa o depoimento falando isso é um absurdo. E, obviamente, é um absurdo. Porém, olhando pelo prisma da época, não dá para não pensar que o Guilherme de Pádua tinha uma certa razão naquilo que ele estava falando, e eu explico. Longe, mas muito, muito longe de mim querer dizer que Guilherme de Pádua estava certo e que existe minimamente algum parâmetro de comparação entre uma pessoa LGBT, uma pessoa homossexual, como foi colocada na matéria ou na série, com uma pessoa que cometeu um crime ou não apenas um crime, mas que tirou a vida de alguém, né? Não existe parâmetro de comparação entre ser homossexual e entre matar uma pessoa. A questão é que, analisando um pouco mais friamente, Guilherme de Pádua já estava preso e, mesmo estando preso, ele cedeu entrevista algumas vezes e o depoimento dele também foi mudado algumas vezes. Quando a imprensa fez todo aquele espetáculo a respeito do assassinato de Daniela Pérez, era muito nítido que havia um movimento tentando incriminar cada vez mais o assassino já confesso. Certamente esse era um movimento natural dada a quantidade de indignação que se acumulava por causa do assassinato da atriz no auge da carreira, super jovem, com muita vida pela frente e tudo mais. A questão é que, numa tentativa de desmerecer qualquer coisa que Guilherme pudesse falar ou de desmoralizar ainda mais o ator, tentava-se atribuir a ele todo tipo de imagem que fosse, por acaso, desmerecedora de crédito. E nos anos 90, poucas coisas poderiam ser mais indignas do que ser uma pessoa homossexual. Talvez não apenas ser homossexual, mas participar de todo o movimento underground da cena gay, como foi colocado quando se falava sobre o Guilherme de Pádua, né? Mostrar que os ambientes que ele frequentava não eram, ou não deveriam ser, pelo menos, ambientes frequentados por pessoas de boa índole, né? Tentaram atribuir ao Guilherme de Pádua uma vida pregressa que tornasse ele descredibilizado, sabe? Acusaram ele de ser Michê, por exemplo, né? De ser um profissional do sexo para poder ganhar dinheiro, de ser uma pessoa interesseira e de se envolver com outras pessoas sexualmente para tirar lucro financeiro disso, né, ou para tentar subir na carreira. Enfim, a questão é que quando o Guilherme de Pádua disse que a imprensa estava tentando denegrir a imagem dele, colocando ele enquanto homossexual, ele tinha razão, porque muito provavelmente a pretensão da imprensa era realmente essa: fazer com que ele fosse uma pessoa cada vez mais indigna e atribuir aos homens a homossexualidade ou dizer que eles faziam parte dessa cena underground, né, que ele estava ali envolvido com o submundo da cena gay da época, muito provavelmente era algo que fosse tornar ele uma pessoa muito mais execrável. Muito embora a gente compreenda hoje que pouquíssimas coisas teria tornado ele uma pessoa mais execrável, né? Sendo que ele já era um assassino, confesso, ele já tinha tirado a vida de uma pessoa. Mas a ótica de hoje é muito diferente da ótica dos anos 90, ou talvez nem tanto. Eu vou relembrar aqui o que eu falei no vídeo onde eu analisei a série Pacto Brutal. Se você não assistiu ainda, o card vai estar aqui para você dar uma olhada lá, confere lá, que tá muito legal esse bate-papo. Mas enfim, a questão é que, enquanto eu falava no vídeo sobre esse trecho da série, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo, e mais uma vez eu vou trazer aqui minhas experiências pessoais. Isso não tem muito tempo, isso deve ter aí uns 4 anos, deve ter sido ali em 2018. Eu vinha no banco de trás como carona de uma pretensa amiga minha, ela ia no banco do carona, na frente,
e do lado dela ia a filha dirigindo. E enquanto a gente conversava, por causa que a gente encontrou com um casal de moças lésbicas numa confeitaria onde a gente foi comprar uma fatia de bolo, enfim. Essa minha pretensa amiga, né? Ela era uma pessoa que falava que gostava muito da gente. Quando eu digo a gente, eu quero dizer eu e meu esposo Alexandre. Todos os dias ela perguntava pelo Alexandre, ela sempre falava dele com muito carinho, era uma pessoa muito chegada. E aí ela se mostrou muito indignada porque a gente viu essas duas moças lá na confeitaria e elas estavam lá na fila do caixa, esperando para pagar o que elas tinham comprado, e elas estavam abraçadas na fila do caixa. E essa minha amiga, ela se mostrou muito indignada, ainda dentro da confeitaria, quando viu as duas moças e fez questão de expor essa indignação, sabe? Ela ficou muito esbaforida e cruzava e descruzava as pernas, batia no microfone, som desastrado. Cruzava e descruzava as pernas, e depois, quando a gente saiu da confeitaria, ela começou a falar essa quantidade de despauterios lá no carro, né? E uma das coisas que saíram no meio do discurso foi a de que nenhuma mãe aceita um filho gay. Nenhuma mãe ama um filho gay. E a mãe que diz que ama um filho gay, ela estaria mentindo. Essas foram as palavras dessa pretensa amiga. E eu digo pretensa porque é uma pessoa que diz que gosta de mim, mas que faz depoimentos desse porte, não pode ser uma pessoa que de fato é minha amiga. Ela não parou por aí. Ela disse que seria uma vergonha muito grande para uma mãe ter um filho gay, que seria a mesma coisa que ter um filho na cadeia, que ter um filho que cometeu um crime, que ter um filho marginal ou viciado em drogas. E aqui eu não quero fazer nenhum juízo de valor a nenhuma dessas pessoas que estão em privação de liberdade, ou que cometeram algum crime, ou que são usuários de qualquer tipo de substância. Eu só quero dizer que a ilustração que ela fez para colocar o desgosto que a mãe sente por ter um filho homossexual está no mesmo nível que o desgosto que qualquer mãe pode sentir porque um filho cometeu um crime, tirou a vida de alguém e acabou indo preso. Esse discurso não tem 30 anos. Ela falou isso 4 anos atrás. Tendo ciência desse depoimento, que é relativamente recente, inclusive o próprio depoimento do Guilherme de Pádua, a entrevista, né, a luz da história, 30 anos atrás, é como se fosse anteontem. Então não tem muito tempo, né? Nem são 30 anos completos, na verdade. São quase 30 anos. Foi ali em 92, né? Ou pelo menos o assassinato foi em 92, mas eu não sei se a entrevista que ele cedeu, onde ele falou sobre isso, também teria sido em 92. Anyway, onde é que eu quero chegar? Talvez, de lá pra cá, muito embora quando a gente veja o que Glória Pérez diz logo após o depoimento de Guilherme de Pádua, faça parecer que a nossa consciência hoje é outra e que realmente, né, é um absurdo que alguém se sinta bem enquanto assassino, mas acha que a imagem dele está sendo denegrida por ter sido atribuída a ele a homossexualidade, é muito importante a gente dizer que poucas coisas mudaram de lá pra cá e que a mídia, de certa forma, tem uma parcela muito importante no desenvolvimento das culturas. Eu vou trazer outro depoimento, isso acabou de me ocorrer pouco tempo atrás, isso foi ainda esse ano. Eu não sei dizer se isso aconteceu ainda esse ano, mas eu fiquei sabendo ainda esse ano. Um amigo meu, muito antigo, certa vez conversando com o irmão dele, ouviu do próprio irmão que ele certamente não saberia amar um filho homossexual. O irmão disse para ele: eu não sei se eu aceitaria um filho gay. Eu acho que se eu tivesse um filho gay, eu não conseguiria amá-lo. Obviamente, meu amigo retrucou a fala do irmão e, certa vez, enquanto a gente conversava, eu e meu amigo, né, ele muito indignado, me contou que o irmão dele falou esse absurdo e o quanto isso soou para ele absurdo, né? Na conversa a gente continuou falando ali sobre como era estranho que dois irmãos tivessem pensamentos tão diferentes a respeito do mundo, né? Tivessem visões tão distintas a respeito do mundo, e como o irmão dele poderia ser ainda uma pessoa tão preconceituosa, tendo em vista que nós estamos em 2022, né? Muita coisa mudou de lá para cá. Nós somos da mesma geração e nós três somos criados praticamente juntos. O que acontece? Parece que para algumas pessoas não é tão absurdo assim o que Guilherme de Pádua disse. A gente vive sob o governo de um presidente que já fez depoimentos muito parecidos com esse diversas vezes. Nosso atual presidente já chegou a dizer em entrevista em rede nacional que preferia ver um filho morto do que ele chegasse em casa com um bigodudo. São aspas dele. Isso é um absurdo. E muita gente
acha que isso é um absurdo. Mas também tem uma parcela da população que não acha isso tão absurdo assim. Eu sei, né, eu não sou uma pessoa alheia aos acontecimentos, eu sei que de lá para cá, né, de 30 anos para cá, a gente deu alguns passos. A gente conseguiu o direito ao casamento igualitário, por exemplo, né, o casamento civil. A gente conseguiu aprovar a lei contra a homofobia, né, que criminaliza a homofobia e equipara a homofobia a crime de racismo. A gente conseguiu o direito de nome social para pessoas transexuais. A gente deu alguns passos. A gente já pode ver produtos midiáticos hoje que são voltados para o público LGBT e mesmo produtos que não são voltados para esse público, mas que tratam com essa temática. A gente já teve novelas em que rapazes se beijavam em horário nobre. E isso parece pouca coisa, mas é um passo enorme socialmente falando, tendo em vista que, pouco tempo atrás, eu ainda ouvi de uma pretensa amiga que para ela ter um filho criminoso se equiparava a ter um filho homossexual e que ainda esse ano o irmão de um amigo disse que seria incapaz de amar um filho que é homossexual. Onde é que eu quero chegar com essa história toda? Primeiro de tudo é essa admissão muito estranha que as pessoas têm de que elas são donas de corpos que não são os seus próprios. E isso acontece muito quando a gente fala de relações de fragilidade em que as pessoas se colocam em posições hierárquicas, por exemplo, de pai para filho. É muito comum que os pais tenham essa noção de que eles são donos dos corpos de seus filhos. E essa noção de ser dono, né, de transformar as pessoas em coisas, é que dá pra gente essa percepção de que a gente pode aceitar ou não aceitar coisas que não são nossas, mas que são das outras. Ora, pois, a minha sexualidade, ela não é um pedaço de bolo. Ela não é o café que a dona Florinda oferece para o professor Girafales. Então não cabe a ninguém, que não eu mesmo, aceitar a minha sexualidade. Mas essa é a noção que se tem. As pessoas falam que não aceitam que você seja isso ou que você seja aquilo, como se isso fosse, de alguma maneira, impactar naquilo que realmente você é. Então, é muito importante que a gente passe a ter essa consciência diferente sobre os corpos das outras pessoas, quando a gente fala sobre aceitar ou não algo que não é da nossa própria alçada. A gente só pode aceitar ou recusar aquilo que nos é oferecido. E, em segundo lugar, a gente precisa repensar, ainda hoje, a relação que a sociedade tem com a gente enquanto pessoas LGBT. Porque ainda é fato que sempre que alguém quer desmerecer a imagem de alguém, ainda se é atribuído àquela pessoa um defeito na sua sexualidade. Porque o pior dos defeitos que pode ser atribuído a um homem é a sua pretensa não heterossexualidade. É a primeira coisa do qual se xinga alguém. E é essa noção de que ser homossexual é uma coisa muito ruim que destrói a vida de pessoas como eu, não apenas nos meios sociais, pelo preconceito externo, mas pelo preconceito que a gente acaba embutindo na nossa própria personalidade e que acaba fazendo a gente acreditar que a nossa sexualidade é, de fato, uma coisa execrável. Pensando dessa maneira, dá até para entender o que Guilherme de Pádua quis dizer. E eu, mais uma vez, vou reforçar isso aqui antes de encerrar esse vídeo. Eu não quero dizer que eu concordo com ele ou que ele estava certo na sua colocação, mas ele tinha um ponto de vista que era condizente com a realidade. Ainda é execrável tirar a vida de uma pessoa, mas não é algo ruim, nem nunca foi, embora tenha se acreditado durante muito tempo, ser alguém LGBTQIAP+. Qualquer aspecto do espectro LGBTQIAP+, nada disso nos descredibiliza, nada disso nos diminui enquanto seres humanos. Eu acho que era essa a conversa que eu queria ter com vocês hoje, era fazer essa reflexão. Não deixe de colocar aí nos comentários se você concorda comigo, se você tinha enxergado isso ou visto de outra forma, ou qual é a sua posição a respeito dessa discussão. Vamos ampliar essa conversa. Eu tenho muito interesse em saber o que vocês têm a dizer também. Se vocês gostaram do que eu disse aqui, deixa o seu likezinho no vídeo e se inscreve aqui no canal. Não custa nada, é de graça e ajuda a gente a crescer e a chegar em mais pessoas. Eu agradeço a você que me assistiu até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.